Senhoras e senhores, estamos de volta para a resenha da pós-apresentação da segunda noite do Festival Folclórico de Parintins. Essa segunda noite que aconteceu na noite do dia 26 e na madrugada do dia 27. Bem, como todos nós sabemos, o Boi Bumbá Caprichoso foi o boi que abriu a segunda noite, assim como vai abrir a última noite de hoje também. E bem, antes de continuar a nossa resenha, a gente tem que dar o nosso clássico recado e mais um, que é assistir pela televisão é totalmente diferente do que assistir em loco. Então o que a gente vai apresentar aqui hoje são as minhas percepções limitado o que a TV mostrou, certo? Essa foi a primeira. A segunda é que a resenha da noite de hoje, da última noite do festival, vai demorar para sair um pouco porque obviamente eu trabalho no dia de amanhã e durante toda a semana. Então a resenha da última noite vai sair provavelmente no final de semana da semana que vem, quando aparecer junto com o resultado do boi campeão, certo? Mas hoje a gente pode dar um veredito de qual foi o boi que tem muito mais chances de ganhar hoje. Então a gente vai começar pelo boi que abriu a noite, que foi o Boi Bumbá Caprichoso, que trouxe nessa noite de sábado o seguinte subtema: o brinquedo ancestral canta Amazônia, o chão da vida. Nós sabemos que historicamente a segunda noite não é a melhor noite do Boi Bumbá Caprichoso, geralmente é a noite mais fraca. E a ideia que pelo menos chegou pra mim é que o Boi Bumbá Caprichoso queria investir muito mais na segunda noite, tirando aquela primeira noite que geralmente é a noite mais poderosa do Caprichoso e transferindo pra segunda, já que é o seu calcanhar de Aquiles. Bem, a gente vai começar então com a entrada do Boi Bumbá Caprichoso, que foi uma entrada ok, tá? Não foi aquela explosão, não foi aquela novidade. Inclusive é uma coisa que vai reger muito a noite do Boi Bumbá Caprichoso hoje, que é uma sensação de déjà vu, que você já viu essa apresentação toda. A apresentação do Boi Bumbá Caprichoso teve coisas que eu fui vendo e fui falando assim, pô, isso daqui é 2023, isso daqui é 24, isso aqui é 22, isso daqui é 2025. Então é uma noite cheia de coisas que não são novas, certo? Foi uma noite quase que reciclando os 3 últimos festivais, certo? Mas a entrada do Boi Bumbá Caprichoso foi uma entrada bonita, pelo menos foi uma entrada organizada. Teve algumas coisas aqui que me chamaram a atenção, como novamente a tirolesa no meio da entrada da apresentação, que é aquele enfeite para deixar um pouco mais bonito. Também tivemos mais uma vez módulos para trazer o apresentador, o levantador e o boi para dentro da arena, como sempre vemos desde 2022. Mas esse módulo aqui estava muito bonito, muito bem feito. Tinha algumas flores nas laterais, onde tinha uma pessoa em cada flor daquela, sacudindo bandeira, fazendo coisa assim. Então estava muito bonito, mas não é nada de novo, certo? Outra coisa que colaborou com a sensação de déjà vu, mas é uma coisa bonita e a gente sabia que uma hora ou outra o Caprichoso ia reutilizar isso, que são os chapéus do marujeiro com as fitas de LED, que veio na última noite de 2024, o ano do TIR, do Boi Bumbá Caprichoso, que mesmo não sendo algo novo, mas isso daqui é muito bonito e tem que ser reutilizado sempre, já que isso daqui é um trabalho esplendoroso, certo? A gente vai passar para o nosso próximo momento, que é a evolução do Boi Bumbá Caprichoso. Que a evolução do Boi Bumbá Caprichoso foi aquela evolução boa, mas eu não gostei da forma que o Boi Bumbá Caprichoso começou a evoluir, com ele simplesmente só brotando e falando agora a evolução do Caprichoso. A gente tem que lembrar que não é item que é dono do festival. Os itens, eles só fazem parte. Quem é o dono da festa é os bois bumbás, e dá muito mais ênfase para a chegada das itens e deixar o dono da festa o motivo de que todas essas itens, toda essa galera tá aqui na ilha de Parintins. Fazer ele chegar assim, eu acho um maior desrespeito, certo? Se o Boi Bumbá Caprichoso é o motivo de toda essa galera tá aqui, então o boi deveria ter uma entrada muito mais digna, certo? Mas voltando para a evolução do Boi Bumbá Caprichoso, é aquela coisa que eu sempre falo: o Boi Bumbá Caprichoso precisa melhorar mais na sua evolução. E é isso aí, a gente vai passar para o nosso próximo tópico, que é a lenda amazônica Trilha do Curupira. E aqui a gente tem um ponto. Há mais ou menos uns 3 festivais juntando ao todo, o Roberto Reis, que é um artista incrível, que fez história no Garantido, está no Caprichoso desde 2022. Ele vem fazendo alegorias que extrapolam a criatividade do Boi Bumbá Caprichoso e bota em prática a sua área financeira, certo? Porque movimentos, todas essas coisas são caras, são muito caras. Mas o Roberto Reis, ele vai, bota em prática, e o Boi Bumbá Caprichoso consegue fazer
principalmente em 2023, na primeira noite com Ipuré, que foi algo, cara, absurdo. Só que de 2 festivais pra cá, o Roberto Reis anda tendo problemas com as suas alegorias. No festival do ano passado, ele fez a alegoria mais transcendental da história do Festival de Parintins, mas foi tão transcendental que acabou não causando o choque que deveria ter, ou provavelmente deva ser culpa das redes sociais, já que a gente já sabia o que ia acontecer. E agora, nesse ano, tivemos o Curupira, que ia aparecer daqui de cima, até teve uma transformação, onde tinha uma águia que ela abria e o Curupira estava aqui dentro. Era para ele descer ou fazer alguma coisa assim, só que acabou não acontecendo. A alegoria não aconteceu dentro da arena, do jeito que ela chegou foi o jeito que ela saiu, infelizmente, já que foi um trabalho árduo do nosso querido Roberto Reis. Mas, inclusive, ia trazer a Cunhaporanga Marcele Albuquerque, ela acabou tendo uma entrada bem improvisada, saindo daqui do meio. E acabou que a alegoria ficou toda parada, não aconteceu nada, só soltou as pirotecnias e foi isso. Inclusive, essa alegoria não só teve problemas na arena, mas teve problemas para sair da arena, principalmente nesse módulo aqui que travou tanto na entrada quanto na saída do Boombottom por causa do seu enorme tamanho. E se você for procurar na internet, você vai achar vídeos desse módulo aqui tendo dificuldades para entrar e sair, certo? Então a gente vai passar para o nosso próximo tópico, que é para ela mesmo, a Cunhaporanga Marcele Albuquerque. Na transmissão, por causa do tablado, a gente consegue ver diretamente os itens evoluindo, vendo as suas expressões, vendo os seus movimentos muito de pertinho. Então a gente consegue ver tudo em detalhes. E uma coisa que me chamou a atenção ontem na Marcele Albuquerque foi que ela estava muito preocupada com os seus passos. Bem, tem uma coisa que antes da gente voltar, que me chamou muita atenção na transmissão, que eu até voltei no meio da live, que foi a quebra da personagem da Marcele Albuquerque no meio da sua apresentação. No meio da parte do dança, Cunhaporanga na aldeia, dança, Cunhaporanga guerreira. Cara, no meio da apresentação, ela faz uma cara de assustada, como ela tá mostrando aqui. Ela para totalmente o que ela tá fazendo, vira de costa para poder fazer uma transformação. E com certeza isso vai tirar décimos dela. Porque foi muito evidente, tá ligado? Ela tava evoluindo bem, ela tava fazendo o que tinha que fazer, mas do nada ela parou, fez uma cara de assustada, pegou um negócio aqui e só girou, tá ligado? E com certeza isso daí é uma quebra da evolução, quebra da personagem, e com certeza isso vai acarretar alguma coisa. Mas ela virou justamente para fazer essa transformação aqui, que também é uma indumentária do nosso querido Roberto Reis, que de um lado tinha uma onça pintada e do lado tinha uma onça preta. A indumentária toda preta, linda, eu achei muito bonito, mas em questão de evolução, ela pode perder alguns décimos na noite de hoje. Então a gente vai passar para o nosso próximo tópico, que foi a evolução da Sinhazinha da Fazenda, Valentina Cid, que inclusive aquela coisa que eu falei de sensação de déjà vu, pois é, essa indumentária dela eu tenho quase certeza que eu já vi em alguns anos passados. Principalmente esse beija-flor que tinha na costa dela. Eu já vi em algum festival, mas eu não lembro qual. Mas essa sensação de déjà vu é algo que percorre durante toda a apresentação. Falando na sua evolução, foi uma evolução boa, tá? Nada de extraordinário, ela tinha que fazer. E foi uma belíssima evolução. Mesmo com essa sensação de déjà vu, a sua indumentária é muito bonita. Certo? Vamos passar para o nosso próximo tópico, que é uma das coisas que eu mais gostei nessa noite, que foi a evolução da vaqueirada ao som de Vaqueiros da Floresta do ano 2000, que é uma das melhores toadas de vaqueirada da história do Festival de Parintins e dos Bois Bumbás. Cara, essa toada é muito boa. Eu adoro toda vez que essa toada vem para a arena, e junto com a beleza da vaqueirada abrilhanta o momento, mas aqui eu tenho uma reclamação a fazer. O Boi Bumbá Caprichoso pegou o mal do Boi Bumbá Garantido do ano passado e tá botando os vaqueiros para evoluir num espaço muito reduzido. Isso é um erro. Isso não é uma coisa que pode ficar se repetindo no festival. A vaqueirada precisa de espaço, fazer seus desenhos, os seus movimentos, e limitar o espaço da vaqueirada é de uma burrice sem tamanho. Se for copiar alguma coisa do Garantido, copie as coisas boas, mas não copie coisas ruins e coisas mal feitas, certo? Limitar a vaqueirada é um dos erros, e eu espero que no ano que vem isso mude, mesmo sabendo que isso não vai mudar. Mas um dos melhores momentos da segunda noite do Festival de Parintins até agora
dos dois bois foi esse aqui. A homenagem ao nosso gigante Ronaldo Barbosa. De toda a noite do Boi Bumbá Caprichoso, esse foi o momento mais emocionante. Cara, homenagear o Ronaldo Barbosa ainda em vida, homenagear os grandes compositores do Festival de Parintins ainda em vida, cara, é uma coisa, cara, é lindo, tá? É lindo, é uma coisa muito linda de se fazer. Tivemos grandes compositores que infelizmente não tivemos tempo de homenagear dentro da arena, como o Hinaldo Medeiros no ano passado, como o Tadeu Garcia, que faleceu esse ano infelizmente, como o Raimundinho Dutra, que foi escritor de várias toadas históricas do Boi Bumbá Caprichoso, que infelizmente não deu tempo, mas Ronaldo Barbosa foi agraciado por essa gigantesca homenagem. Ele que é dono das maiores toadas da história do Boi Bumbá Caprichoso, e ele ser homenageado em vida é de se tirar o chapéu, tá? Inclusive, o Amo do Boi, não só por esse momento, mas por toda a sua apresentação, ele foi o melhor item da noite de ontem, certo? E fazer essa homenagem por Ronaldo Barbosa, tem que se tirar o chapéu para esse Amo aqui. Certo, a gente vai passar para o nosso próximo tópico, que foi a figura típica regional com a toada Cardume de Estrelas, que é uma das toadas que eu mais adoro. Falando na figura típica regional, o Boi Bumbá Caprichoso trouxe uma alegoria que foi bem mais ou menos, tá? Meio que ele voltou na época que as alegorias de figuras típicas não eram tão boas. Aqui a gente pode ver um acabamento meio mal feito, meio bem para baixo. Vemos ferros aparentes aqui atrás. Uma alegoria que era bem esquisita, tá? Ela cumpria o seu papel, fazia a sua função, mas não era das melhores alegorias que a gente viu o Boi Bumbá Caprichoso trazendo de figura típica regional. Mas tivemos algumas coisas legais, tipo os animais feitos em balão, girando em volta da alegoria, que isso daí foi legal, foi um detalhezinho. Mas uma coisa que eu não gostei foi a participação dessa moça aqui, que a Paula Gomes estava na arena, mas ela não cantou essa toada, eu não sei porquê. Mas essa moça aqui, meio que a voz dela não combinava com a música. Ela botava uma força na música que não precisava, tá ligado? Nada contra ela, tá? Mas estou analisando em questão da toada, em questão do momento. Mas foi isso que o Boi Bumbá Caprichoso quis apresentar. Ele veio, fez a apresentação e trouxe ela, nossa rainha Cleise Simas, rainha do folclore. Cleise Simas voltou porque ela era em 2024. Aquela rainha que toma espaço de tudo. A sua evolução foi algo, cara, sensacional. Ela incorporou o boto e evoluiu ao som da toada O Boto Sou Eu, uma toada do Ronaldo Barbosa que é linda, 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 de 2017. E incorporou o boto e seduziu os homens, fazendo o contrário da lenda. Que inclusive a sua indumentária era muito bonita, com as misturas de cores branco, roxo e o rosa dos botos cor de rosa, e junto com o tom bege, cara, tudo ornamentou e ficou muito bonito e colaborou na sua evolução, que foi muito boa, tá? A gente vai passar para o nosso próximo tópico, que é a presença do Edilson Santana. E mais uma vez, sensação de déjà vu, eu acho que o Patrick já usou essa indumentária em alguma das noites. O Edilson Santana, assim como no ano passado, ele veio fazer presença e trazer mais uma das toadas antológicas do Boi Bumbá Caprichoso, e dessa vez ele trouxe a Paixão Azul de 2007, cantando com a galera e tendo um tempinho a mais para cantar essa toada. Ele merece um tempo um pouco maior na apresentação, já que ele faz parte da história do Boi Bumbá Caprichoso, mas o que ele fez na arena tá de bom tamanho, tá ótimo, fez a sua presença, cantou uma toada muito boa, que foi trilha sonora da vitória do Boi Bumbá Caprichoso de 2007, inclusive ano de virada do Boi Bumbá Caprichoso, mas tivemos a presença do Edilson Santana, certo? A gente vai passar para o nosso penúltimo tópico da apresentação do Boi Bumbá Caprichoso, Transcendência Maracá. Bem, o ritual foi muito bem feito, muito bem executado. A alegoria não era das maiores alegorias, como o Boi Bumbá Caprichoso sempre trazia, mas esse ano é um ano atípico, já falamos nisso no vídeo de expectativas do festival desse ano. Mas dessa alegoria aqui teve uma transformação que eu achei muito legal, que foi uma oca indígena que se abriu e virou nesse monstro aqui, que eu achei uma transformação bem legal, eu mesmo não esperava, mas essa transformação
fez muito sentido no contexto do ritual e trouxe o nosso querido pajé Eric Beltrão. O Eric Beltrão vem consolidando seu nome no festival desde 2023 e hoje não foi diferente. A sua evolução foi muito boa. Cara, o Eric Beltrão fez uma evolução sensacional. Novamente, o Eric Beltrão está afirmando seu nome como o maior pajé da atualidade do Festival Folclórico de Parintins. E a sua indumentária também não deixa nada a desejar. Eu tenho a impressão que eu já vi essa indumentária também, mas a sua indumentária é muito bonita. Seu corpo de dança com aquelas luzes na mão fez um efeito muito bonito, colaborou muito com a sua evolução e o pajé Eric Beltrão é um dos pontos altos da noite, certo? Bem, passando para os nossos pareceres da apresentação do Caprichoso, a gente vai dar a nossa opinião sobre essa noite. Bem, historicamente, a segunda noite do Boi Bumbá Caprichoso nunca é boa. É sempre a noite mais fraca do Boi Azul. E meio que pensando nisso, o conselho deve ter pensado, vamos tirar a nossa noite mais forte da sexta-feira e passar para o sábado e reforçar essa noite mais fraca. Que é uma ideia bem boa, bem genial, porque você reforça a parte que está mais fraca. Só que, se der errado a segunda noite, você se lascou. Porque a primeira noite geralmente é a mais forte do Caprichoso e a última também é a mais forte, é a de retomada, certo? Se você passou a noite mais forte para a segunda, você já perde a primeira. Se você perder a segunda, você já perde o festival, porque você já perde 2 noites. E na noite de hoje, o Boi Bumbá Caprichoso veio cheio de erros. Veio com problemas alegóricos, veio com problemas de som que ficou muito visível durante toda a noite. A banda, os cantores, todo mundo se atravessou toda hora. Teve muito atropelamento, teve muitos problemas. Teve problema com item. A Marcele Albuquerque mesmo, depois da evolução dela, ela teve que ser atendida, que ela passou mal, pelo menos foi o que chegou pra gente. Foi uma noite tensa até o momento do Ronaldo Barbosa, quando a apresentação ficou um pouco mais calma e as coisas fluíram um pouco mais. Só que o problema de som foi um dos calcanhares dessa noite, inclusive no Ritual Maracá. Cara, isso vai tirar muito ponto do Boi Bumbá Caprichoso, mas ainda assim tivemos alguns pontos altos, como a homenagem ao Ronaldo Barbosa. Tivemos também o Amo Caetano, que foi um dos melhores itens da noite de hoje. O pajé Eric Beltrão também foi um dos melhores itens da noite de hoje. E também temos que dar um ponto alto também, que é meio Orconcourt, mas o Patrick, cara, arrebentou, canta muito esse menino, ele é muito forte. E com isso terminamos a nossa resenha do Boi Bumbá Caprichoso, certo? Foi uma noite preocupante, tá? Na noite de hoje, na noite de domingo, que é onde eu tô gravando esse vídeo, o Boi Bumbá Caprichoso tem que vir bastante forte, porque o boi contrário não veio para perder, certo? Agora a gente vai passar para a resenha do Boi Bumbá Garantido, que foi o segundo boi na noite de ontem. E assim como vai ser na noite de hoje também, o Boi Bumbá Garantido trouxe o subtema Parintins, Portal da Diversidade, fazendo uma entrada muito apoteótica e diferente de tudo que ele trouxe até hoje, onde ele trouxe uma celebração afro-amazônica, chegando na arena com vários portais onde tinham vários elementos afro-brasileiros aqui, afro-indígenas. Inclusive um deles virava e apresentava o Israel Paulain, que inclusive estava com uma indumentária muito bonita, tá? O Israel Paulain estava muito bem vestido. E junto com essa entrada tinha o corpo de dança, que estava vestido com várias roupas diferentes. Um grupo estava vestido de asiáticos, outro grupo estava vestido de africanos, outro grupo estava vestido como pessoas da Europa, vamos dizer assim, da Europa medieval, mas todos celebrando a diversidade, que era o subtema da noite do Boi Bumbá Garantido, que foi uma entrada não tão apoteótica, gigantesca, mas foi uma entrada muito genial, muito bonita. E com isso a gente passa para o nosso primeiro tópico, para o nosso próximo tópico, na verdade, que foi a celebração temática, que aparentemente vai ser mais um momento implantado pelo Garantido, assim como a celebração folclórica foi implantada pelo Garantido lá no início dos anos 2000. Aqui aparentemente ele vai querer implantar mais um, que é a celebração temática. Bem, aqui a gente teve essa alegoria da celebração temática, que sinceramente é uma alegoria feia, tá? Um acabamento bem mal feito,
não é a das melhores coisas que o Boi Bumbá Garantido trouxe, mas tenho que dizer que eu gostei dessa alegoria, tá? A alegoria mais realista do mundo, mas eu gostei muito dela. Inclusive, nessa alegoria trouxe o nosso Boi Bumbá Garantido, trouxe uma surpresa que eu acho que ninguém imaginava que estaria de volta para a arena, que foi evoluir ao som da segunda evolução de 1996 do nosso eterno Tadeu Garcia. E com isso ele fez a sua evolução linda e emendou na clássica terceira evolução, que é uma das maiores evoluções de toda essa saga. E com isso, emendando junto com a vaqueirada evoluiu ao som de uma toada muito boa daquele álbum sensacional do ano 2000, que é a atuada Evolução do Garantido do ano 2000. E com isso eles fizeram a sua apresentação e que emendou com a chegada da nossa querida Raira Lins, a nossa estreante nesse ano de arena, que veio com um vestido bonito até e fez a sua apresentação, fez a sua evolução. A Raira Lins tem muito caminho para andar e vai ser um caminho muito bonito, porque ela é uma ótima sinhazinha da fazenda, faz a sua evolução muito bem feita e com certeza vai levar o título desse ano. Porque a gente vai passar para agora para o nosso próximo tópico, que foi a coreografia com aquele corpo de dança da Bahia que o Boi Bumbá Garantido trouxe para brincar de boi nesse ano. Eles fizeram a coreografia da toada Quilombo da Baixa e botaram a arena literalmente abaixo. Foi uma ótima coreografia. A toada Quilombo da Baixa também é uma das minhas favoritas e fez um ponto altíssimo nessa noite, porque os caras colaboraram muito bem com a apresentação do Boi Bumbá Garantido. Então deixamos aqui esse tópico aqui, que foi um dos pontos altos da noite, certo? Agora a gente vai passar para o nosso próximo tópico, que é a lenda amazônica Camara. A lenda amazônica Camara era um dos momentos na pré-temporada que eram mais esperados, justamente por causa da sua toada, que era lindíssima. Cara, é lindíssima. Se você for parar para pesquisar em tudo que ela fala, é uma toada muito bonita, fala sobre muita coisa. E aqui na arena a alegoria também não deixou a desejar. Tivemos uma Camara gigantesca aqui, tivemos alguns elementos remetendo à onça, já que é uma lenda de criação. Tivemos também essa águia aqui gigantesca, que aparentemente não conseguiu abrir toda a asa por causa das estruturas de ferro, que nesse ano vem atrapalhando a grandiosidade das alegorias do Festival de Parintins. E essa alegoria também trouxe a nossa querida Isabelle Nogueira. Mas antes de ir para Isabelle Nogueira, nós temos que dar o nosso ponto aqui para um homem que está voando esse ano, que é Davi Assayag. O Davi Assayag cantou essa toada durante a evolução da alegoria e cantando essa toada é uma coisa linda. O Davi Assayag canta lindamente essa toada. Inclusive foi um dos motivos, por causa da sua interpretação, que essa toada ganhou uma proporção que não era esperado, tá? O Davi Assayag levou essa toada nas costas brincando. Bem, passando agora sim para nossa cunhaporanga Isabelle Nogueira. Novamente fez uma evolução muito boa. Subiu em cima da camara da onça aqui, a onça com asas. Fez a sua apresentação, inclusive a sua indumentária era muito bonita. Certo? Indo para o nosso próximo tópico, a gente vai para a figura típica regional, os colotores da Amazônia. Figura típica regional que teve uma alegoria muito mais bem feita em comparação ao que o Boi Bumbá Caprichoso apresentou. Mas um dos maiores destaques é novamente a Márcia Siqueira cantando essa toada, que é uma toada muito boa, muito legal de se ouvir. É uma toada um pouco mais festiva, tá ligado? Foi uma ótima figura típica regional. E a gente vai passar para o nosso próximo tópico que nos chamou a atenção, que é o ritual Iscariana. Quem assistiu o nosso top 10 das melhores toadas do álbum do Boi Bumbá Garantido esse ano sabe que ritual Iscariana é a toada preferida daqui da Pop Norte. É uma toada pesadíssima, porrada, e a alegoria veio à altura da toada. Veio muito bem feita, veio com alguns elementos aqui, principalmente essa central que me chamou muita atenção. Cara, é um negócio assim meio de fogo, sei lá, é muito bonito, tá? Essa central aqui atrás gigantesca eu achei muito interessante também. E inclusive trouxe o nosso querido Adriano Paquetá, o nosso último tópico de hoje, que fez a melhor evolução
a melhor evolução até agora do Festival de Parintins para ele. Ele fez uma evolução muito boa, evoluiu ao som da grandiosíssima toada Abaeté Tupi do ano 2000 e essa toada casou muito bem, veio com uma nova roupagem e colaborou com a evolução do nosso Adriano Paquetá, e com isso fechou a noite sensacional do Boi Bumbá Garantido e com certeza está na corrida da vitória, certo? Bem, fazendo o levantamento geral da noite, nós podemos dizer que um boi sofreu mais do que o outro, certo? Um boi planejou tudo para sair perfeito e uma coisa acabou fugindo do controle e foi criando um dominó de erros durante pelo menos até metade da noite. O outro planejou uma noite para vencer e botou isso em prática, certo? Bem, sabendo disso, assistindo as duas apresentações, o nosso veredito da Pop Norte de quem leva a segunda noite do Festival de Folclórico de Parintins, com certeza, sem dúvidas, foi um Boi Bumbá Garantido, que fez uma noite esplendorosa, fez uma noite redondinha, fez uma noite com toadas muito boas. A área musical do Boi Bumbá Garantido tá muito certeiro. O Enéas Dias e toda a galera da área musical, cara, os caras brincam fazendo isso que eles fazem dentro da arena. Então o Boi Bumbá Garantido tá na corrida. Ele, pra gente, ele leva a segunda noite disparado. E vamos ver como é que vai ser nessa última noite, tá? Na noite de hoje, de domingo, que é quando eu tô gravando esse vídeo. E nós vamos ver qual foi o boi que vai ser o mais forte. Essa foi a nossa resenha da segunda noite daqui da Pop Norte. Não esqueçam, a resenha da terceira noite vai sair um pouco mais pra frente, vai demorar um pouquinho, até porque eu ainda trabalho, certo? E essas resenhas levam um tempinho pra fazer. Então, nos vemos na nossa próxima resenha da terceira noite, junto com o Boi Bumbá campeão. E é isso. Festival de Parintins 2026 é aqui na Pop Norte.